Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas, as virtudes, as qualidades, que nos aproximam da tão sonhada felicidade. Mas, como nós estamos a caminho, todos nós ainda temos vícios e defeitos, que, como bons jardineiros, temos que arrancar do nosso coração. Mas tem uns que estão tão enraizados que não vamos conseguir fazer isso nesta encarnação. Então, vamos tentar enterrá-los mais fundo possível, cavando masmorras a eles, para que nos prejudiquem o menos possível. E a nossa reflexão de hoje é baseada na terceira epístola de João, onde diz o seguinte: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Vou repetir: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Interessante essa colocação de João, não é? Pois é. É que a sociedade humana não deveria operar a divisão por si mesma, como sendo um campo em que se separa os bons e os maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Então, esta é a visão de João. Os bons já conseguem perceber, compreender Deus, e os maus ainda não conseguiram pressenti-lo. É um verbo interessante, pressentir. Não é ver, não é compreender, mas pressentir. Então, é claro que as palavras maldade e perversidade ainda vão continuar nos acompanhando por muitos anos e vão permanecer no dicionário terrestre, definindo o quê? Certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso a gente compreender que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. E João, que era o discípulo amado, um dos espíritos mais lúcidos que acompanhou o Cristo, apresenta um conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação, não. Apenas afirma que não tem visto a Deus. E é por isso que a Terra, sendo um planeta de provas e expiação, nós temos juntos, lado a lado, como diz João, aqueles que compreendem a Deus e aqueles outros que ainda não conseguem pressentir. Então, o que fazer? É claro que não devemos cruzar os braços ante as ervas venenosas, as zonas de baixo padrão vibratório que estão no nosso caminho. Mas é importante lembrar que, como um lavrador, um agricultor, se não retirar os espinheiros e detritos do solo, a sua plantação vai fracassar. Não é assim? Então, temos que aprender a conviver com eles. E muita gente acredita que o homem caído, ou aquele que errou, é alguém que deve ser aniquilado. Pois é, ainda tem países em que ainda existe a pena de morte. E a gente que já conhece, sabe
que o espírito não morre, o espírito é imortal. Compreende a reencarnação como nova oportunidade de regeneração. Então, se simplesmente condenarmos alguém à pena de morte, nós só estamos livrando o mundo encarnado do problema e jogando o problema para o mundo desencarnado. E a gente esquece que nós estamos aqui no planeta para quê? Para nos educar, para aprender. Então, com certeza, à medida que o planeta vai evoluindo, as nossas leis também vão evoluir. E, em vez de matar ou de jogar no fundo de uma prisão, nós vamos tentar reeducar ou educar esses espíritos que ainda não conseguiram perceber Deus. Por isso que ainda seguem pelo caminho do mal. Então, é importante a gente compreender que todos nós temos que lutar contra o crime, sim. Mas temos que amparar a criatura que se enredou nas malhas tenebrosas. Porque muitas vezes, aquele que hoje é um criminoso, ele está agindo sob a influência de outros espíritos também criminosos que estão na espiritualidade. Então é importante a gente ter este conhecimento, a gente ter esse discernimento para perceber que todos nós estamos nos educando. Que muitas vezes espíritos como os corruptos se aproveitam do dinheiro do governo, que roubam, que matam, são irmãos nossos que precisam de auxílio, precisam de educação, mas educação moral. Aquela educação que muitas vezes não são os livros que dão, mas essa educação que deveria começar na família, educação moral, e que muitas vezes nós pais acabamos relegando para um CI, para alguém que nós contratamos, e depois, quando aquele espírito deixa transparecer toda a carga emocional que traz de outras encarnações, nós dizemos, olha, o que eu fiz? Não é o que eu fiz. Nós temos que dizer o que eu deixei de fazer. Então, é importante a gente lembrar que Jesus indicou o combate constante contra o mal. Contudo, ele aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Então, esses espíritos que hoje são maus, um dia, cansados de errar, cansados de sofrer, vão começar a se corrigir e nós temos que ter paciência e muito amor para poder auxiliá-los. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.